A gente conversou sobre o primeiro artigo do Credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A gente viu que é possível a gente conhecer a Deus através da nossa própria inteligência, de que é possível a gente saber que Deus existe através da nossa própria inteligência, contradizendo aquela coisa muito de que só a fé serve para eu conhecer a Deus, mas na verdade é a minha inteligência, e viu que a inteligência ela tem um limite, mas é um limite bem razoável. Né? A nossa razão ela tem um limite, mas que aí é alcançada pela fé. E hoje nós vamos falar sobre o segundo artigo do Credo, que é em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Então hoje a nossa aula vai ser totalmente voltada para a pessoa de Jesus Cristo. Antes da gente falar sobre a pessoa de Jesus propriamente dita, a gente tem que ter dois conceitos na nossa cabeça. O conceito de dogma e o conceito de heresia. São duas coisas que são contrárias, mas que é importante para a gente começar a conversar sobre Jesus, a gente precisa saber disso. Em Mateus 16:18, Jesus vira para São Pedro e fala: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Esse é o grande argumento, é um dos grandes argumentos da Igreja Católica para dizer que a realidade de um Papa é verdade. Ou seja, um chefe supremo que ele tem o poder de ligar e desligar. Então, a pessoa de São Pedro. O Papa Francisco é um sucessor direto de São Pedro. Depois de São Pedro, aí veio outros papas, né? Se a gente for reparar e nós formos a uma missa... Bom dia. Bom dia. Tá ótimo. Muito obrigado, viu? Pode sentar aí, fica à vontade. Se vocês forem a uma missa que tem uma oração eucarística, depois a gente vai aprender o que é oração eucarística, que é a primeira, ele fala uma listagem de papas. Ele fala Lino, Cleto, Clemente, Cornélio, Cipriano. Todos esses foram os primeiros papas da igreja depois de São Pedro. Então a igreja ela tem... Existe um outro lugar onde a gente consegue ver isso, que é, se eu não me engano, a Basílica de São João do Latrão, em Roma. Que lá tem desde o primeiro Papa até o Papa Francisco, na igreja, né? A gente está acostumado a ver a Via Sacra, por exemplo, nas paredes da igreja. Lá nessa basílica, tem lá todos os papas. E a pintura deles. Então a gente consegue saber como era o rosto deles. Enfim, mas esse é um assunto à parte. Então essa autoridade da igreja que vem pelo Papa, né? Quem tem autoridade sobre a igreja é o Papa. Ele consegue criar dogmas. E o que é um dogma? O dogma é uma verdade de fé. Ou melhor, ele não consegue criar um dogma, ele consegue confirmar um dogma. Porque um dogma ele não é criado, ele já existe. Então, dá um exemplo para vocês do que é um dogma. Santa Maria, Mãe de Deus. Isso é uma verdade de fé. Bom dia. Isso é uma verdade de fé que não depende de eu concordar ou não. Ou seja, se eu entro na igreja católica, eu quero ser católico, a igreja presume, ou seja, ela acredita que eu já acredito naquilo que ela está falando, que é o dogma de Santa Maria, Mãe de Deus, que não cabe questionamento, porque isso já é uma verdade. Então, como que funciona um dogma, né? Se eu não me engano, o nosso último dogma proclamado na igreja foi o dogma da Imaculada Conceição, em 1850. O que é a Imaculada Conceição? Diz que Nossa Senhora nasceu sem a mancha do pecado. Ou seja, nós nascemos com a mancha do pecado. Um dia nós vamos conversar sobre isso, pecado original.
Nossa Senhora nasceu sem a mancha do pecado original, e isso desde o ano 0 ao ano 1850, isso a Igreja sempre acreditou. Só que para não gerar mais dúvida, o Papa vai e chancela. Fala isso aqui, ó, isso é uma verdade de fé, inquestionável. Ninguém pode questionar. Se você é católico, você tem que acreditar nisso. E você está assumindo ali essa subserviência à Igreja, né? Você está se colocando diante da autoridade da Igreja. Então isso é um dogma, uma verdade de fé infalível, que ninguém pode questionar. Se você é católico, você acredita. Se você não é católico, seja feliz, você não acredita. Ninguém quer saber. Mas quem é católico tem que acreditar. Então nós temos um monte de dogmas. E existe, por exemplo, fora da igreja não há salvação. É um dogma de fé. Ou seja, se você é católico, você acredita que você está no caminho da salvação e que a sua missão é fazer com que as outras pessoas venham para o rebanho de Cristo, na igreja católica, que é a igreja verdadeira. E o que é a heresia, então, né? Eu me acostumei quando era mais novo, com 14 anos, que eu tive assim uma iluminação para realmente me tornar católico com seriedade, e a gente fica meio emocionado, né? A gente fica meio passional nas coisas e tudo que as pessoas falam seria heresia, né? Aí fala, não, você é um herege, você fala isso, né? Sei lá, a pessoa bateu palma na missa, você está chamando ela de herege. Não é o caso, né? Uma pessoa que bate palma na missa, ela só não sabe questões da liturgia, mas ela não está negando uma verdade de fé. Ou uma pessoa que faz barulho na igreja, nossa, você está fazendo barulho na igreja, você é um herege. Não é um herege, é uma pessoa que não tem instrução. Uma pessoa que nega uma verdade de fé, essa sim é um herege. Vamos pensar? Martinho Lutero, o criador dos protestantes evangélicos, né, da igreja luterana. Ele é um herege, porque ele negou a autoridade papal. Ele negou a autoridade da igreja. Ele negou ele negou que fora da igreja não há salvação. Então ele criou sua própria igreja. A partir dali ele cometeu uma heresia. Então a heresia é isso. É um pecado da negação da autoridade da igreja. Então agora a gente fica com um caminho mais claro para a gente entender algumas coisas sobre Jesus. Então, Jesus Cristo. Talvez a figura mais conhecida da história da humanidade. Né? Não existe lugar no mundo, com raríssimas exceções, que não conheça a figura de Jesus. Só que as pessoas não conhecem Jesus de verdade. Então a primeira coisa que a gente tem que levar em conta é que Jesus, nós vamos ver mais para frente na aula, Jesus é Deus. Ele é homem, mas ele também é Deus. E o grande pecado da nossa sociedade hoje é achar que Jesus foi só um cara legal. Não tem aquela frase, né? Jesus é um cara legal. O problema que eu tenho é com o fã-clube. Jesus, ele, lógico que ele é um cara legal, mas ele é o próprio Deus. E por isso que ele tem um fã-clube, entre muitas aspas, que tem, né? Ou talvez que ele seja um profeta, né? Por exemplo, os muçulmanos, eles acreditam que Jesus foi um espírito iluminado, uma pessoa, um profeta. Jesus não foi profeta. Jesus foi aquele que foi profetizado. Jesus não é uma pessoa, um intelectual, Jesus é o próprio Deus. Ou você vai ver, por exemplo, nos espíritas, os espíritas acreditam que Jesus, os espíritas leem a Bíblia lá nas sessões deles, enfim, e eles acreditam que Jesus foi um espírito iluminado, né? Um espírito de sabedoria, uma pessoa que fez o bem. Jesus não se resume a isso. Para os católicos, eu diria até para os cristãos no geral, né? Jesus é o próprio Deus. Ele é o Filho de Deus encarnado, ele é o Verbo de Deus encarnado. Então ele é muito maior do que uma pessoa boa, do que um filósofo, né? Tem gente que acha que Jesus é um filósofo. Uma pessoa que veio pelo mundo para deixar umas ideias aí, e ele é a mesma coisa que Aristóteles, Sócrates, Platão. E existe um abismo imensurável da distância dos filósofos para Jesus.
ou até mesmo dos grandes líderes das religiões. Vamos pensar, os judeus, Abraão. Existe um abismo enorme entre Jesus e Abraão. Existe um abismo. Aí, se você for comparar com os muçulmanos, existe um abismo nem tem como imaginar entre o Mohammed e Jesus, né? Entre Maomé e Jesus, não tem como você pensar, comparar. Então, Jesus, ele é o próprio Deus. Então, existem algumas questões que são as grandes heresias, e as primeiras grandes heresias foram originadas sobre a pessoa de Jesus. E nesse momento até eu vou ter que pegar uma cola, porque não é uma coisa tão simples assim. Então existiam essas heresias cristológicas, ou seja, o narismo, que é Jesus não tem alma humana, né? Ele é somente Deus. Errado. Jesus, a gente sabe, ele é humano e divino, e 100% os dois, né? Como isso acontece, eu não vou conseguir saber explicar para vocês, porque nenhum teólogo na face da Terra um dia conseguiu explicar isso. Que uma pessoa consiga ser 100% Deus e 100% homem. A próxima heresia é o nestorianismo, que talvez seja uma das mais problemáticas, né? Ele diz que a humanidade e a divindade de Deus, de Cristo, não se relacionam, né? Por exemplo, Jesus é 100% homem e 100% Deus. Imagina essa união aqui, né? Um dedo encaixando no outro, para formar. O Nestor, ele acreditava que a natureza humana e a divina, elas não se uniam, né? Elas existiam, mas elas não se uniam. Um erro. A igreja, ela acredita na doutrina da união hipostática. Outro palavrão, não no sentido de coisa, mas de uma palavra difícil, né? União hipostática. Jesus é 100% homem e 100% Deus. E ali elas se fluem de maneira muito, muito particular, que ninguém consegue explicar. Que é um mistério da fé também, e por isso é um dogma. Certo? Um exemplo de como a união hipostática funciona. Todos vocês, em algum momento da vida, e está chegando a época da Semana Santa, e na Sexta-feira Santa, na madrugada da quinta-feira para sexta-feira, Jesus faz a última ceia, Judas o trai, e ele vai para o Horto das Oliveiras. E lá, no Horto das Oliveiras, Jesus começa a rezar e acontece uma coisa com ele. Alguém sabe me dizer o que acontece com ele no Horto das Oliveiras? Ele soa o quê? Sangue. Existem alguns estudos, né, medicinais, que falam que é possível que aconteça isso. Uma pessoa sentir um peso tão grande, um sofrimento tão grande, que os capilares, né, que são veias pequenininhas que passam pela nossa pele, se arrebentem e a pessoa começa a suar sangue de verdade. Então, possivelmente, foi isso que aconteceu com Jesus lá no Horto das Oliveiras. E ele fala uma frase que é uma das mais marcantes de toda a Bíblia, que ele fala: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas que não, se eu não me engano, mas que não seja feito o que eu quero, mas a tua vontade. Então vamos pegar essa frase e imaginar. Afasta de mim este cálice. Ele é Deus. Por que ele está pedindo para afastar? Ele está sofrendo? Ele está sofrendo. E o que está sofrendo ali? É a natureza humana de Jesus. A gente sofre. Todos os dias da nossa vida, algum tipo de sofrimento vai existir. E Jesus, na sua natureza humana, ele sofre o peso de carregar os pecados do mundo inteiro, de todas as gerações, até o fim dos tempos. E fala para Deus, fala, olha, tá muito difícil aqui carregar esse peso. Se for possível,
Eu não quero sofrer isso. Só que a natureza divina dele afirma que não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Então, isso é um exemplo muito claro de que Jesus era homem, mas que também era Deus. São Paulo vai dizer, né, numa de suas cartas, Jesus igual a nós em tudo, menos no pecado. Então, a gente tem que ter uma... Você já deve ter ouvido falar de uma série que é o The Chosen, né? Que ficou meio adotada pelos evangélicos aí, que, The Chosen, é série. Só que eles não sabem que todos os atores daquela série são católicos, e enfim. E fala de um Jesus muito humano, né? E eu acredito que não tenha sido muito diferente. Um Jesus extremamente humano, mas um Jesus também divino, né? Eu já ouvi falar que a série The Chosen pode ser que tenha alguns erros, algumas coisas, mas eu nunca cheguei a assistir muito. Eu assisti um episódio só, e foi um episódio legal. Ou seja, de Jesus como ser humano, normal, mas que com a sua carga divina, né? A sua natureza divina. Que não ficou aparente todo o tempo, né? Porque quando você olha para Jesus, eu imagino que as pessoas naquela época olhassem para Jesus e vissem um homem muito inteligente, mas que não tinha nada visível que atestasse que ele fosse Deus, a não ser em dados momentos, né? Por exemplo, nos milagres dele, ou quando tinha alguns acontecimentos, sei lá, ele é batizado, o céu se abre para falar que este é meu filho amado, no qual pus o meu agrado. Isso são sinais que mostram que Jesus era Deus. Mas o cotidiano de Jesus era um cotidiano normal, de um homem normal. Ele aprendeu de São José a trabalhar na carpintaria. Ele conversava com as pessoas. Então é importante a gente ver essa figura de um Jesus muito humano, sem nunca tirar ele do status de Deus, porque ele é Deus. Ele é homem e Deus. Certo? Então essa é a união hipostática. E junto com a união hipostática, né, depois do nestorianismo que negava que Jesus, essa relação entre natureza humana e divina, veio o monofisismo. O monofisismo, como o nome já diz, né, mono é um, afirma que Jesus só tinha uma natureza. Ele dizia que só há pessoa divina em Jesus. Ou seja, Jesus só é Deus. O que é uma negação da realidade, né? Você olhava para Jesus, você viu um homem, né, que tinha seus problemas. Por exemplo, Jesus foi tentado, mas ele nunca pecou, lógico. Jesus nunca teve nada próximo que fosse pecado para Jesus, mas ele foi tentado. Nós estamos na quaresma, que faz memória aos 40 dias no deserto. Jesus 40 dias sem comer, sem beber. Outra prova de que ele é Deus, né? Porque se eu ficar 3 dias sem água, eu já estou possivelmente morto, né? Mais uma prova de que ele é Deus. Mas o demônio mostra para ele um monte de coisa. Ele sem comer, o demônio vai e mostra comida para ele. Ou, por exemplo, mostra o poder de todos os impérios do mundo, né? Ou mesmo a tentação do poder, né? De provar que Jesus é Deus a todo momento. Se tu és Deus mesmo, se joga daqui, desse penhasco, que você não vai morrer mesmo. Então se joga. E Jesus falando que não é pra gente tentar o poder de Deus, né? Nunca ficar desafiando a Deus. Deus não precisa se provar. Quem precisa provar alguma coisa somos nós para ele. Deus não se prova. E às vezes ele manda os milagres justamente como um farol da divindade dele. Para fechar, não, essas foram as 3 principais heresias mesmo. Bom, então, esse é o ponto central. Jesus, primeiro vamos pensar sobre o nome de Jesus, né? Cristo significa o ungido, ou seja, Cristo já vem com o nome carregado, né? Ou mesmo o Emanuel, né, que é um nome mais simbólico,
Deus conosco. Então a gente já tem aí duas coisas, ungido e Deus conosco. Então, Jesus enquanto ungido e as pessoas que eram ungidas. Vamos pegar um exemplo. Quando a gente é batizado, nós somos ungidos na testa e no peito. Ou seja, ali já mostra um sinal da nossa sacralidade. Nós somos sagrados, enquanto nossa dignidade humana de batizados. Quando um padre é ordenado, o que é ungido são suas mãos. Ou seja, o bispo vai, pega o óleo do crisma e passa na mão dos padres. Porque a partir dali, a mão dos padres é a mão que vai trazer Cristo à terra. Ou seja, mostra que as mãos de um padre são sempre sagradas, né? Eu tenho um costume de todas as vezes que ver um padre cumprimentar, beijar a mão do padre. Tem gente que não gosta, diz, é um homem pecador igual eu sei que é um homem pecador igual eu, mas o padre, ele é o outro Cristo. Em que sentido? Quando ele sobe ao altar, ele age na pessoa do Cristo. Ou seja, quando ele está lá, falando as frases, tomai todos e comei. Não é o padre Justino que está ali, não é o padre Josinis que está ali. Eu posso ter qualquer padre do mundo, eu posso ter minhas discordâncias com ele. Mas a partir do momento em que ele subiu ao altar, ele é o Cristo. Então, eu tenho esse costume, né, de beijar sempre a mão do padre. E quando o padre é recém-ordenado, as pessoas beijam mesmo a palma da mão. Né? Depois da missa, geralmente o padre dá um tempo e as pessoas se ajoelham e beijam a mão do padre, porque inclusive isso dá indulgência. Indulgência é um papo para outra hora, mas de modo muito rápido aqui, indulgência é o perdão da pena dos pecados. A gente confessa, só que nossos pecados ainda tem aquele apego do pecado, né? Sei lá, eu tenho o costume de beber muito e ficar embriagado. Vou lá e confesso para o padre, olha padre, me embriaguei tantas vezes. Beleza. Só que aí você ainda não tem um apego pelo pecado? Tipo, eu acabei de confessar, estou arrependido. Só que na próxima vez que eu ver alguma coisa alcoólica na minha frente, vai me dar vontade. Ou seja, eu tenho ainda esse apego ao pecado. E a indulgência serve para tirar essas penas do nosso apego ao pecado. Então, dá indulgência você quando um padre é recém-ordenado. Mas esse é um parêntese enorme aqui que eu abri. Um bispo, quando ele é ordenado bispo, o óleo do crisma vai na cabeça dele. Ou seja, se ele vai ser a cabeça de uma diocese, a sacralidade da sua cabeça, né? Enquanto ele mestre de uma diocese. Quando a gente está morrendo na unção dos enfermos, a gente recebe o óleo também na testa, para nos ungir, para nos sacralizar para o momento da nossa morte, que é uma coisa natural, que vai acontecer com todo mundo. Acontece. Então a gente tem essa questão do óleo, né? Ou seja, Cristo o ungido. E Deus conosco é um exemplo da sua natureza divina. Deus que caminha conosco. Deus que se humilhou à natureza humana. Gente, imagine para uma pessoa a humilhação que é, talvez, ela ter um emprego enorme, né, um cargo altíssimo, e do dia para a noite ele ter que, sei lá, trabalhar com um emprego muito mais simples. Imagine a humilhação, tipo, o sentimento de humilhação, né? Imagina para Deus, né? Deus que é infinito em bondade, em grandeza, ele cair até a natureza humana. Isso é um grande, não é um grande baque para Deus, porque isso já estava planejado, mas você imagine, né? Uma pessoa que tem um grande cargo ter que trabalhar em um cargo muito menor. Imagine para Deus, que é onipotente, onipresente, ele ter que se rebaixar à natureza humana e viver as limitações de uma natureza humana. Jesus fez isso, por amor. E Jesus, o próprio catecismo vai falar aqui no ponto 430, Jesus em hebraico significa Deus salva.
No momento da anunciação, o anjo Gabriel lhe atribui como nome próprio o nome de Jesus, que exprime ao mesmo tempo sua identidade e sua missão. Ou seja, Jesus, então nós temos aqui Jesus, Deus salva, Cristo, o ungido, Emanuel, Deus conosco. Isso é Jesus. Essa é a etimologia do nome de Jesus. E aqui, no Catecismo, ele fala sobre a questão de ser filho único de Deus. Filho único de Deus, ponto 441. Filho de Deus, no Antigo Testamento, é um título dado aos anjos, ao povo da eleição, aos filhos de Israel e a seus reis. Significa, então, uma filiação adotiva que estabelece entre Deus e sua criatura relações de uma intimidade especial. Quando o rei Messias prometido é chamado Filho de Deus, isso não implica necessariamente, segundo o sentido literal dos textos, que ele ultrapassasse o nível humano. Os que designaram Jesus como Messias de Israel talvez não tenham tido a intenção de dizer mais do que isso. Não acontece o mesmo com Pedro, quando confessa Jesus como Cristo, Filho do Deus vivo, pois este lhe responde com solenidade: não foi a carne e o sangue que te revelou isso, e sim meu Pai que está nos céus. Ou seja, aqui fala que existe essa filiação adotiva de Deus, né? Então, por exemplo, aquele povo que fugiu do Egito, eles são chamados de filhos de Deus, mas através de uma relação adotiva, né? Deus os adota por eles terem sido fiéis. Aí ali nasce, inclusive, a religião judaica, né? Os judeus nascem ali. Só que a relação de Jesus com Deus é diferente. São Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: bendito sejais, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, a relação de Jesus com Deus é diferente. Então aí a gente entra na questão da Santíssima Trindade, que é um dos pontos mais difíceis. Inclusive, uma história aqui. Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um grande pecador no início da sua vida e depois de um tempo ele se converteu e se tornou bispo, né? Santo Agostinho ele viveu tanto no pecado que inclusive ele teve um filho, né? Que ninguém sabe quem é, mas ele teve um filho antes de se converter. Ou seja, dada a depravação que ele vivia, né? Ele se envolvia com várias mulheres e ele deixou um filho que a gente não tem muita informação sobre ele. Aí depois de um tempo, né, Santo Agostinho ele trabalhava meio que como uma espécie de advogado, né? Ele era um grande orador. Orador é uma pessoa que fala muito bem, tem um discurso forte. Então ele trabalhava meio que como um advogado da época, né, dadas as dimensões da época. E ele conhece, se eu não me engano, esqueci o nome do santo. Se alguém souber, pode me falar. Mas ele conhece um santo em Roma que ensina ele, que vai dando os primeiros passos para ele na fé, né? E Santo Agostinho, depois de muito convertido, já bispo, ele tentou explicar a Santíssima Trindade. Aí ele tenta explicar a Santíssima Trindade, estuda, se mata de estudar, para ver se ele consegue descobrir a Santíssima Trindade, até que um dia que ele vai para a praia. Aí ele está lá na praia olhando assim, tentando entender a Santíssima Trindade mesmo, tentando achar um jeito de descobrir. Aí aparece uma criança para ele. E a criança estava fazendo um buraquinho no chão. Aí a criança ia lá no oceano, pegava um pouco de água, botava no buraquinho que ele fez na areia. Ia lá, pegava a água, botava no buraquinho. Aí Santo Agostinho falou: meu Deus do céu, essa criança está tentando colocar água dentro desse buraco, é impossível. Aí ele falou com a criança, falou: menino, vem cá. O que você está fazendo aí? Aí a criança virou para ele e falou assim: eu estou fazendo o mesmo que você está tentando fazer com a Santíssima Trindade. Entender o mistério da Santíssima Trindade é a mesma coisa que querer colocar esse oceano aqui dentro desse buraquinho que eu fiz na areia. Aí Santo Agostinho entendeu tudo, né? Falou assim: isso é uma questão que não é para mim, mas sim para quando eu estiver diante de Deus.
Existem algumas pessoas que dizem que essa criança pode ter sido o menino Jesus, né? Tem até uma pintura que mostra Santo Agostinho e uma criança do lado na beira da praia. Ou seja, já está explicado aqui que a Santíssima Trindade não tem como a gente entender, né? Se Santo Agostinho não entendeu, não vai ser o Luiz Otávio que vai entender. Mas vamos tentar falar um pouco sobre a Santíssima Trindade. Uma das grandes acusações que já se passou, né? Isso já está bem explicado, é que os católicos seriam politeístas. O que é politeísta? Acreditar em mais de um Deus, né? Só que os católicos, todo mundo sabe, é uma religião monoteísta, acredita em um Deus só. Só que ele já teve acusações contra a igreja e disse acreditar em 3 deuses, isso que é uma mentira, e vou tentar explicar para vocês. Deus é um só, em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus em 3 pessoas, ou seja, existe uma só natureza divina, ou seja, Deus é um só, mas ele está presente em 3 pessoas, que nenhuma é maior do que a outra, nenhuma é menor do que a outra. O Espírito Santo é tão Deus quanto o Pai quanto o Filho é tão Deus quanto o Pai e o Espírito Santo, e Deus Pai é tanto Deus quanto o Filho e o Espírito Santo. Deus Pai existe e gera o Filho. E essa união de amor entre o Pai e o Filho gera, pela essa via do amor, gera o Espírito Santo. Ou seja, um só Deus em 3 pessoas. E acho que talvez isso seja o máximo que a gente consegue explicar sobre a Santíssima Trindade. Porque o resto é mistério da fé. Como que eu vou pensar que Deus ele é 1 e 3 ao mesmo tempo? Né? Isso é uma coisa que a gente não consegue alcançar pela nossa inteligência. Mas essa é a doutrina da Santíssima Trindade. Pai e Filho e Espírito Santo. O Pai que gera o Filho, e o Filho se faz carne, e o Espírito Santo, né? Então, se nós formos ver, Deus Pai existe e todos eles existem desde toda a humanidade, desde toda a eternidade. Nenhum é mais novo, nem mais velho que o outro. Ou seja, como é que eu vou te explicar isso, né? Como é que um pai vai ter um filho que tem a mesma idade que ele e também tem o Espírito Santo que é proveniente desses dois e tem a mesma idade, né? Isso é impossível da gente entender, mas é mistério da fé. Então a Santíssima Trindade também é mais um dogma de fé. E a Santíssima Trindade, ela é acolhida por todas as profissões cristãs, né? Todos os cristãos acreditam na Santíssima Trindade. Certo? Então, um exemplo muito legal que eu poderia ter mostrado para vocês são 3 velas que, se você acender e colocar elas juntas, é uma chama só, em 3 pessoas. Certo? Então, essa é a Santíssima Trindade, que depois a gente vai, talvez, tentar aprofundar um pouco mais. Bom, abrindo um pouco a nossa ideia aqui, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Eu vou deixar para falar do Espírito Santo na próxima aula, mas aqui eu vou falar um pouco sobre Nossa Senhora. Existem muitas acusações contra a Igreja de que a Igreja Católica é uma instituição machista, né? Porque só tem padre homem e tudo que tem é voltado ao masculino. E as pessoas esquecem de um fato muito importante, que a criatura mais importante que já existiu, a mais santa que já existiu para a Igreja Católica, se chama Maria, uma mulher. Exceto Jesus, né? Mas Jesus, como a gente já sabe, é Deus. Homem e Deus. Então, uma pessoa que é 100% homem, né? Homem no sentido de natureza humana, Maria, a mais perfeita. Então, a Igreja ela resgatou o sentido da dignidade da mulher. Se você for voltar no Império Romano, existia a estrutura do pai de família, que a Igreja colocou isso de uma forma mais saudável, né? No Império Romano, se o pai de uma mulher
o esposo e uma mulher, diante de alguma coisa que a mulher cometesse, né? Sei lá, a mulher cometeu um adultério, traiu o esposo. O esposo tinha o direito de matar a sua mulher. A Igreja Católica falou, não, né? Não, temos que resgatar a dignidade da mulher nesse sentido. Então, o pai da mulher tinha um poder absoluto sobre ela. A mulher era realmente tratada como uma propriedade. E a Igreja, tendo Nossa Senhora como a sua grande mãe, resgatou esse sentido da mulher como também como pessoa. Certo? Então, Nossa Senhora, nesse sentido, ela também ajudou a resgatar um pouco da dignidade da mulher, que a Igreja Católica lutou para conquistar e hoje as pessoas tentam difamar, achando que a mulher deve ser tratada, que a mulher ela tem que ser igual ao homem em tudo, certo? Se você for hoje na faculdade ou você for na escola, a mulher ela tem que ser igual, ela tem que ser empoderada, né? Ela tem que ser igual ao homem em tudo, sendo que na verdade o que faz uma mulher única é o fato dela ser mulher. E o homem ser único é o fato do homem ser homem. Então, essa luta de gêneros, né, que não faz sentido porque o homem tem que fazer as coisas de homem, a mulher tem que fazer as coisas de mulher, e assim a sociedade foi construída durante 2000 anos e deu certo, né? Enquanto o homem ele tem a força do trabalho, o que não é, lógico, não é proibido a mulher trabalhar, mas enquanto o homem tem em si a força do trabalho, a mulher tem a força do cuidado. A mulher sempre foi aquela que cuidou dos filhos. O homem sempre foi aquele que lutou, que foi atrás. O homem sempre foi criado para a guerra e a mulher feita para acolher. Eu não vejo ponto negativo nisso, né? Mas hoje as pessoas acham que a mulher ela tem que ser também uma espécie de homem, né? Tá errado isso. A sociedade cresceu em volta da ideia da mulher fazendo seu papel de mulher e o homem fazendo seu papel de homem. E sempre deu certo. E depois que mudou isso tudo, a gente vê o colapso social que a gente vê hoje. Mas agora, falando sobre Nossa Senhora, junto dos dogmas sobre Jesus, vem os dogmas sobre Nossa Senhora. Vamos pensar. O nestorianismo que afirmava que Jesus não era Deus, que as naturezas não se confundiam, agora que a igreja diz que se confunde, que não que se confunde, mas se integram totalmente, se Jesus é Deus e Nossa Senhora é mãe de Jesus, logo, Nossa Senhora é mãe de Deus. Então, Nossa Senhora ela tem alguns dogmas sobre ela. Maternidade divina, ou seja, ela é mãe de Deus. Aí vai o pastor lá, né, no Instagram falar, meu Deus, como é possível uma pessoa mais nova ser mãe de alguém que é mais velho? Pois é, nunca sentou para ler nada e vai para o palanque falar. Nossa Senhora, ela é mãe de Deus. Depois nós temos a virgindade perpétua. Nossa Senhora foi virgem antes, durante e depois do parto. Certo? Nossa Senhora teve uma concepção virginal, ou seja, pelo Espírito Santo. No momento do parto, não houve rompimento nenhum. Inclusive, o parto de Nossa Senhora tem um adendo que a igreja diz que o parto dela foi sem dor, né? Para as mulheres aqui que um dia tiveram talvez um parto natural sabem que a dor deve ser absurda. Ou seja, Nossa Senhora teve um parto sem dor e ela, depois do parto, ela não perdeu sua virgindade. São José conviveu com ela, mas ela nunca teve sua virgindade perdida, tá? Então, esse é um outro dogma. Nós temos a Imaculada Conceição, que é Nossa Senhora nasceu sem a mancha do pecado original, que é como é que pode uma coisa impura, uma coisa pura sair da impura, né? Então, se Jesus saiu de Nossa Senhora também tem que ter sua pureza intacta, né? Sua pureza do pecado. O outro dogma que a gente tem é o da Assunção. Ou seja, todo mundo sabe aqui que Jesus subiu aos céus, né?
Jesus saiu deste mundo, subiu aos céus, está lá no céu de corpo e alma. Nossa Senhora também. Só que Nossa Senhora foi assunta ao céu, ou seja, ela teve a sua assunção. Existe uma diferença muito clara entre ascensão e assunção. A ascensão é quando você sobe pelo seu próprio poder. Jesus não precisa de ninguém para poder subir aos céus. Ele é Deus, ele sobe. Nossa Senhora subiu aos céus pelo poder de Deus, então ela foi assunta. Ela teve a sua assunção ao céu. Então a igreja fala, né? No término de sua vida na terra. Tem gente que fala que Nossa Senhora meio que dormiu, mas a grande verdade é que Nossa Senhora faleceu. E quando Nossa Senhora faleceu, ela subiu aos céus. Isso também é um dogma de fé. Se eu não me engano, eu estou fazendo totalmente de cabeça isso aqui. Nossa Senhora, esses são os 4 dogmas marianos, né? E Nossa Senhora ela tem um papel fundamental na história da igreja, na história da salvação. Existe uma outra corrente que eu acredito, que eu, se um dia tivesse algum tipo de poder, ajudar a fazer isso acontecer, seria o de corredentora da humanidade. Se vocês forem lá na Bíblia e verem o início da vida de Jesus, Jesus é apresentado no templo, né? E Simeão fala que uma espada de dor transpassará o coração de Nossa Senhora. Por quê? Porque Jesus vai ser crucificado. Então, Nossa Senhora, enquanto corredentora, é o seguinte: Jesus sofreu na pele as dores da cruz. E Nossa Senhora sofreu as dores da cruz no coração. Então, Nossa Senhora também ela tem esse aspecto de redenção. Porque ela, junto com Jesus, ela sofreu pela nossa salvação. O Papa Bento XVI, reza a lenda, de que ele mandou uma carta para os bispos do mundo inteiro perguntando sobre a pertinência disso acontecer, e parece que os bispos não foram muito favoráveis de colocar Nossa Senhora como corredentora da humanidade. Mas é uma coisa que Bento XVI acreditava, que eu acredito também, né? Que Nossa Senhora ela ajudou na história da salvação de forma muito clara, né? Primeiro que ela deu a vida a Jesus, e depois que todo o sofrimento que Jesus passou na cruz, Nossa Senhora sofreu no peito. Imagine para uma mãe ver o seu filho crucificado, né? Nossa Senhora estava ali na frente, estava vendo o filho dela desfigurado. O filho dela estava com as mãos pregadas, com as costas todas abertas de chicote, com o rosto desfigurado, o olho furado pela coroa de espinhos. Você imagina o sofrimento para uma mãe ver uma coisa dessa, né? Então, ainda mais a mãe de Deus. Então, essa também é um pouco da realidade de Nossa Senhora. Por que eu quis falar de Nossa Senhora junto com Jesus? Porque os dois estão intimamente ligados, é mãe e filho, né? Então, o Espírito Santo vem depois nesse sentido didaticamente, né? Porque são coisas um pouco mais complexas, né? Falar sobre os dons do Espírito Santo, falar sobre os frutos do Espírito Santo. Mas mãe e filho, nesse sentido, de Nossa Senhora e Jesus, estão intimamente ligados. E depois a gente vai ter uma aula própria sobre Nossa Senhora também, porque não dá para pegar metade de uma aula só para falar de Nossa Senhora, né? Mas essa é a realidade, Jesus e Maria. E ver como é importante que um dogma sobre Jesus, ou seja, uma verdade de fé sobre Jesus, gera também uma verdade de fé sobre Maria. Então, aquela ideia dos protestantes, né? Eles dizem que acreditam nos 5 primeiros concílios da igreja. Só que eles são extremamente seletivos, porque eles pegam só aquilo que é bom para eles. E não pegam, por exemplo, a maternidade divina. Não tem como você afirmar que Nossa Senhora é uma mulher qualquer, sendo que ela é a mãe de Deus. Certo? Não tem como você pensar que Nossa Senhora seja uma... Deus jogou dados assim, né? Falou assim, poxa, vou sortear uma mulher aqui para ser a mãe de Deus. Vamos ver quem vai ser. Lógico que não. Nossa Senhora foi pensada desde toda a eternidade para ser a mãe de Cristo, ser a mãe de Deus. E existem profecias sobre ela, né? Por exemplo, Gênesis, depois que Eva peca, Deus vira para Eva e fala que a serpente sempre será
a inimiga da mulher, ou seja, aquela mulher que te esmagará a cabeça, né? A cobra, a serpente, ferirá o calcanhar da mulher, mas a mulher lhe ferirá a cabeça, né? Esmagará a cabeça da serpente. Então essa é uma profecia clara de Nossa Senhora, e a gente tem visões sobre Nossa Senhora, por exemplo, no Apocalipse, né? A mulher vestida de sol, com o sol na cabeça e embaixo a lua, né? Então essa mulher do Apocalipse que claramente é uma imagem de Nossa Senhora. E sem falar nas aparições que tem de Nossa Senhora, que é, enfim, né? Tem as reconhecidas pela igreja, a gente tem, por exemplo, Guadalupe, reconhecido pela igreja, Nossa Senhora de Lourdes, uma das talvez a principal, Nossa Senhora de Fátima. São aparições que mostram que Nossa Senhora não tem como ser uma pessoa qualquer na história da salvação. Nossa Senhora ela é protagonista na história da salvação, de forma muito clara, porque ela está intimamente ligada a seu filho, né? Os dois têm a maior dignidade no céu. As pessoas acham que o céu é todo mundo igual, né? Isso, por exemplo, é uma ideia um pouco comunista de enxergar as coisas, né? Marxista, de pensar que todo mundo está igual, né? Em nível de igualdade. Eu não tenho como pensar que o Luiz Otávio, quando morrer, vai ter o mesmo estágio do céu do que Nossa Senhora, porque existe uma diferença enorme entre Nossa Senhora e qualquer um de nós aqui. Não tem como pensar que eu vou ter o mesmo céu que São José, porque São José é até um absurdo falar um negócio desse. São José está muito acima de qualquer um de nós, né? Então o céu ele existe também a sua linha. Então Nossa Senhora ela é a primeira no céu e todos os santos vêm abaixo. São José, São João Batista, até que vai chegar até nós, né? Espero que todos nós possamos estar o mais perto possível, mas não tem como. Então a igreja ela também tem essa, entre muitas aspas, meritocracia do céu. Eu vou estar no céu, vou ter um céu merecido com aquilo que eu fiz na terra, né? Então não dá para comparar o Luiz Otávio, vou me usar de exemplo, né? Pecador, com uma mulher que perdeu o seu próprio filho numa cruz e esse filho era Deus. Então não tem como, né? Nossa Senhora, lógico, ela vai ter uma felicidade no céu, um brilho no céu muito esplendoroso, né? Debaixo de Nosso Senhor, infinitamente, vem ela. Mas ela, de nós para ela, existe um abismo também infinito. Certo? Então, eu acho que é isso a aula de hoje. E se Deus quiser, semana que vem a gente está junto.